Promover cultura também é reconhecer quem está na execução cotidiana dos projetos, muitas vezes fora aí dos grandes espaços, mas com impacto direto nos territórios. No estado do Rio, mulheres têm atuado na linha de frente, criando iniciativas que preservam memória, ampliam acesso e fortalecem identidades locais. Na pauta de hoje, o foco está nessas fazedoras de cultura, mulheres que articulam ações e mantêm projetos ativos, mesmo diante de limitações. Pensando sempre no futuro, hein? Recebemos Fernanda Amâncio, a preta poética do Slam RJ, que atua com poesia e mobilização cultural, e a Mariana Gino, historiadora e coordenadora de pesquisa do Viva Pequena África, iniciativa voltada à valorização da herança africana no Brasil. São duas experiências que vão ajudar a entender como a cultura se sustenta na prática. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Mariana, eu já fiz aqui a apresentação através da biografia que eu recebi de vocês, da mini bio. É extremamente importante colocá-la, né, contextualizá-la. Porém, eu quero saber quem é a Mariana, além dessa seriedade que eu tô vendo aqui. Quem é a Mariana? O que você faz pelo mundo? O que te traz até a luta antirracista e principalmente a cultura? Sim, bom, há uns anos, mais ou menos há 6 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu defendi minha tese de doutorado, eu sempre pensava como eu ia me apresentar antes de fazer toda a explanação da tese, né? E aí eu aprendi com as minhas mais velhas e com o movimento negro, principalmente o movimento negro de mulheres, ao qual fui forjada, a me apresentar a partir da minha identificação das pessoas que me regem. Então, eu sou Mariana Gino, eu sou filha da Roseli Gino, sou neta da Maria da Glória Ramos e Gino, sou irmã da Juliana, da Regiane, do Carlos Eduardo, sou sobrinha da Maria Onofra e sou mãe da Oiá, que é uma menina de 10 anos. Sou natural de Juiz de Fora, né, que para mim, eu falo que além de ser meu refúgio, é o lugar onde eu nasci, o lugar onde me fortaleço, e todos os dias, quando eu posso estar lá, eu busco fortalecer a minha identidade. Em Juiz de Fora, eu fiz História, fiz faculdade de História e Teologia. Primeiro comecei como teóloga, depois como historiadora e Ciências da Religião. Mas o meu grande processo de luta, mesmo pensando todas as questões do movimento negro e do movimento feminista, começou num grupo de mulheres, que era o Candaces, da 2010, 2011. O grupo durou uns 10 anos. Hoje não é mais Candaces, é as Roots, com uma outra roupagem, uma outra ressignificação, voltado mais para a performance artística, mas também para a luta antirracista e empoderamento feminino. Eu não faço mais parte do grupo, uma série de questões, principalmente por conta do tempo, mas eu ainda tenho muito afeto com todas as meninas que compuseram o grupo, né, e que agora hoje estão nas Roots. E eu gosto sempre de dizer que foi o movimento negro, e é o movimento negro que me forjou enquanto mulher negra, enquanto mãe, e minha base familiar, né? Eu sou de uma família majoritariamente constituída por mulheres, mulheres que parem mulheres. A gente estava até conversando esse final de semana agora, porque depois de quase 20 anos, nasceu o segundo menino na família. Assim. Nossa! E mulheres que, além de ter um processo de construção de identidade muito forte, por conta dos atravessamentos sociais que todas elas passaram, né, sempre ajudando umas às outras. Né? Eu sempre falo, para eu estar aqui hoje no Rio de Janeiro, sentada aqui de frente para você, tem minha irmã que está com a minha filha, tem minha tia, que é tia-avó da minha filha, tem minha mãe, que é a avó da minha filha, tem minha irmã. Então, eu não sou uma mulher sozinha e não estou sozinha. Então, todas essas mulheres, elas me construíram, até para eu poder terminar meus estudos, né? Elas estão presentes, né? Hoje, a minha especialidade é a historiografia africana e intelectuais negros. Eu falo que eu pesquiso como os homens pensam, do campo da academia. Venho me construindo também na pesquisa sobre gênero, porque é um atravessamento social, político para mim, e também econômico, e venho me construindo todos os dias, né? Eu falo que todos os dias eu chego no Rio de Janeiro, que ainda é um lugar estranho para mim, depois de quase 11 anos indo e voltando entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, porque é difícil às vezes quando você não está no seu lugar natural, né? Quando você não está perto dos seus, você tem que construir relações, você tem que construir relações políticas, relações de afeto.
Mas Juiz de Fora, para mim, é o meu berço, é o lugar onde eu nasci, é o lugar onde eu cresci, estou crescendo, né? É o lugar onde eu me revitalizo minhas energias e meus processos de luta também. E no Rio, aqui, passou a ser mais desafiador. É como se eu tivesse estudado em Juiz de Fora. Eu estudei em Juiz de Fora. E coloco em prática no Rio, tudo que eu aprendi em Juiz de Fora. Sempre com muito afeto, muita compreensão do outro, muita dedicação também. Acho que a seriedade vem muito disso, porque a gente compreende que a luta antirracista e que a luta contra a violência de gênero não é uma coisa qualquer. Então, eu fui criada nesse ambiente, sou criada e fortalecida nesse ambiente, e também no local onde eu trabalho, né? A instituição que eu estou há 11 anos, ela me possibilita ser a Mariana que vai rir, que vai brincar, que vai abraçar, mas também vai falar em momentos sérios e que vai colocar a luta antirracista e a luta contra a violência de gênero como um pilar de sustentação. Mariana, a gente vai falar de cultura aqui, mas antes de a gente abordar diretamente esse tema, você citou várias vezes Juiz de Fora. Então dá para ver claramente a sua ligação afetiva com a cidade, né, de Minas Gerais, e você falou também de fortalecimento, de reconexão, e aí eu faço um parênteses aqui para poder trazer uma história pessoal, porque eu sou de Cataguases, né, eu sou daqui, sou de Petrópolis, na verdade, mas a minha infância e criação, boa parte dela foi em Cataguases, e eu entendo perfeitamente quando você fala sobre reconexão, sobre voltar, sobre estar no seu lugar e estar com os seus, porque é assim que eu também sinto em relação a essa cidade. E aí, diante disso, eu passo a entender que ter um lugar de reconexão é algo importante. Sim, é extremamente importante. Durante esses anos, né, que eu falo muito principalmente com as meninas mais novas, né, que fala que é a juventude. A juventude somos todos nós, né? Que quando você escolhe ser uma mulher negra, porque você pode ser uma pessoa de pele preta, mas não escolher ser uma pessoa negra. Você passa por vários desafios, né? Por vários desafios. E em Juiz de Fora foi o lugar que eu escolhi e decidi ser uma mulher negra, né? E venho passando isso para minha filha. Então, minha filha é uma criança de 10 anos, onde ela compreende o mundo de várias formas, né? Não só para uma questão de identidade racial, mas também de gênero. E Juiz de Fora é o lugar que eu escolhi para mim, sabe? Tem 11 anos que eu passo nesse vai e vem, né? Ontem eu conversando com alguns amigos... Você mora lá, é isso? Eu moro lá. Tá. Alguns amigos falaram assim, Mari, se construir uma ponte aérea Rio de Juiz de Fora, você vai ser a primeira a inaugurar. Eu falei, com certeza. Vai ser convidada para a inauguração. Com certeza. Eu vou estar lá cortando a faixa, junto com o prefeito de Juiz de Fora e futuro prefeito do Rio de Janeiro. Por quê? Porque e desse processo de me tornar negra, escolher ser uma mulher negra, vem o processo também da psicanálise, né? Então, eu gosto muito de dizer para as pessoas, para não ter vergonha de cuidar da psique, né? Do de dentro. Precisamos. E na psicanálise, a minha psicanalista me ensinou, e eu falo que eu ensinei que eu não sabia isso, que eu preciso de um lugar para chamar de meu. E Juiz de Fora é o lugar que eu chamo de meu. Eu falo muito com os meus amigos aqui do Rio. Eu tenho que construir várias amizades, né? Sabe aquele negócio de você estar na sua casa, você escutar o galo cantar, sabe? Você abrir a janela, ver os passarinhos tocando ali, as maritacas comendo manga. É um lugar, para mim, que o tempo passa diferente. Eu falei que aqui eu já acordo com o sol nas costas. E lá é um lugar diferente. A forma como eu trabalho lá é diferente como eu trabalho no Rio. O tempo parece que passa realmente diferente. Passa. E também você tem uma rede de afeto. Eu falo, gente, minha tia já é uma senhora idosa, vai fazer 73 anos. Eu falei assim, eu não penso a minha vida sem minha tia. Eu não penso a minha vida sem minha mãe. Sabe? Minha tia, eu tenho uma relação de afeto muito grande com a minha tia. Eu fui morar com ela faz 15 anos já. E aquele negócio que ela mora na casa de cima, eu moro na casa de baixo. Na minha casa eu não faço café, eu faço café na casa dela. Porque eu sumo pra tomar café com ela. Então você cria rede de afeto, sabe? E aí a gente acha que a rede de afeto é você tomar uma cerveja com alguém, você ir pra um barzinho com... A rede de afeto é muito mais complexa, porque envolve várias coisas. Envolve um doar, envolve um compreender o outro, envolve você saber que em determinado lugar o outro vai estar certo, porque a construção do outro passa por várias experiências. Então, o Juiz de Fora, para mim, é esse lugar. Não só esse lugar de afeto, mas esse lugar que eu chamo de meu.
Cultura, Mariana, porque agora a gente começou a falar aqui, comecei a ter lembranças, e aí toda bucólica aqui, lembrando de Cataguases, porque é justamente isso, né? O tempo passa diferente, é um olhar diferente, é estar entre os seus, é se sentir acolhida. E antes de a gente falar sobre cultura, né, só para complementar aqui, porque quando a gente faz esse movimento de sair de onde a gente nasceu e cresceu, né, que foi criado, e vai para uma outra cidade, assim como no caso do Rio de Janeiro, tão linda e ao mesmo tempo desafiadora, é se reconstruir, né? Sim. Eu vejo que é quase uma outra identidade. É você, mas você tem que se adaptar, tem que conhecer esse novo espaço e conseguir se entender ali dentro. E aí isso é muito cansativo. Não sei se você também tem essa visão, mas o que eu entendo por experiência e compartilhando com outras pessoas é cansativo, é desgastante, é desafiador, amedronta, também fortalece, também mostra o seu potencial, a sua capacidade. Mas ali não é o seu lugar, né, de fato. Hoje, eu estou há 20 anos no Rio, eu gosto, eu amo essa cidade, eu não consigo imaginar morando em outro lugar. Mas Minas tem aquela coisinha, assim, lá em Cataguases. E é isso, a gente precisa dessa conexão, desse fortalecimento, para a gente seguir aqui também, seguir nesse outro lugar que a gente escolheu para poder crescer profissionalmente, para poder viver, para poder trabalhar, enfim. Sim, é base, né? Porque quando a gente pensa do ponto da cultura, por exemplo, a cultura de Minas é totalmente diferente da cultura do Rio de Janeiro. Mas tanto a cultura do Rio quanto a cultura de Minas, elas integram a cultura brasileira, né? Então a gente está falando de várias construções e vários atravessamentos, né? Então, por exemplo, eu lembro aqui no Rio, a organização que eu trabalho, que eu estou como diretora adjunta, que é o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, a gente organiza anualmente a Caminhada de Defesa da Liberdade Religiosa. E na caminhada a gente convida vários grupos culturais para poder se apresentar. E o ano que passou, 2015, né, eu pedi para a organização para que a gente pudesse fazer uma conexão com outros grupos. E a gente trouxe alguns grupos de Minas para poder construir essa proposta cultural dentro da cidade também. Por quê? Porque a gente está falando de movimentos culturais, né, que estão presentes no Rio, que também estão presentes em Minas, como em outros lugares, como os blocos afros, por exemplo. Como as manifestações culturais que acontecem, que são as congadas, como as folias de reis, né, que são um dos patrimônios culturais de Minas Gerais. Então a gente tem que pensar esse atravessamento como um processo de construção de identidade também. E aí eu até brinco às vezes com alguns amigos, né, falo assim, mas a folia de reis daqui é diferente da de Minas Gerais, viu? Mas meio que criando não é uma rivalidade, mas brincando assim, porque quando a gente fala na cultura, e um processo que eu falo de chamar Juiz de Fora de meu, eu estou falando também de uma construção social que está por meio da cultura, que faz com que eu me identifique com a cidade, né? Não só o sotaque que envolve toda uma construção social e cultural da cidade, mas as manifestações culturais do território, né, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que tem interseção com o Rio de Janeiro, mas que estão muito presentes para mim. A cultura brasileira ela é muito mais do que a gente acha que é. E, infelizmente, por ter uma relação muito econômica, que são os territórios da região sudeste e o território da região nordeste, que é só a Bahia, né? Parece que a gente esquece que tem outros territórios, a gente esquece que tem outras manifestações culturais no norte e no centro, por exemplo, e que estão permeadas na cultura brasileira. E quando você vai conhecer, você começa a reconhecer essas culturas. Então, você começa a identificar essas culturas como sendo brasileiras, mas não sendo distantes. Então, mesmo as construções que atravessam outros territórios, elas compõem o que a gente chama de cultura brasileira. E aí, né, obviamente, a gente tem que entrar num outro cenário de debate, porque ainda hoje existe uma fala, às vezes muito não bem colocada, de dizer que são manifestações populares, ou são culturas populares, de uma forma de descredibilizar as manifestações locais ou as manifestações territoriais. Elas são manifestações territoriais, elas são manifestações culturais, elas são manifestações populares, mas elas englobam tudo que a gente chama de cultura, porque quando a gente cria esse lapso de colocar o que é cultura e o que é cultura popular, é como se a gente estivesse criando uma hierarquização da cultura. E não existe hierarquização da cultura. Estamos falando de cultura, de várias regiões, né, dessa pluralidade que a gente tem, e aí a gente chega
na pequena África. Sim. Que para a população negra, né, é um espaço de reconhecimento, de chegada, Sim, de início, de começo, também de um pouco de dor, de sofrimento, um pouco não, né, de dor, de sofrimento, mas hoje é um espaço também de resistência, de celebração. Sim. E aí eu quero que você explique o que é a pequena África, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou explicar, eu vou trazer vários pontos para poder contemplar as várias pequenas Áfricas que existem na pequena África. Por que eu digo isso? Porque eu faço parte da iniciativa, nós terminamos a entrega da pesquisa das manifestações culturais e de análise de ações sobre o território. E o que a gente percebeu é que tem várias pessoas no território que desconhecem a pequena África, né? Ou que não querem ser identificadas como pessoas que estão no território da pequena África. Justamente porque a narrativa que ainda é veiculada sobre o território da pequena África é de território de dor, de memória da escravidão, de ligada a todo o processo de crime em relação ao trabalho escravo que aconteceu no território. Então, você não amplia para outras interpretações. E, ao mesmo tempo, você vai ter narrativas de potencialização do território. Potencialização do território a partir de quê? A partir do momento que você vai ver incentivos financeiros, municipais, estaduais, federais ou privados no território, para revitalizar o território. Só que voltados também para questões turísticas, e aí a gente tem que pensar como é que o poder público vai trabalhar isso com a população do território que já tem uma inserção turística no território, mas também voltada para um processo de visibilidade territorial, porque na pequena África, no território da pequena África, a gente tem o caso do Valongo, que é considerado patrimônio pela Unesco como patrimônio da humanidade. Então você amplia o lapso de compreensão do que é o território e o que é a pequena África. A pequena África, na minha concepção, né, não só como historiadora, mas também como mulher negra, é muito mais que um território de dor, né? Ele não é o território de chegada, ele não é o território de partida, ele é um território. Por que eu digo isso? Porque as nossas histórias, né, enquanto pessoas negras, elas não começam na pequena África e também não terminam na pequena África. Por mais que nós saibamos que ali várias pessoas negras chegaram e morreram, chegaram e nem viveram, ele não é o princípio de tudo. O princípio de tudo é em África. Então, a gente tem que pensar o território da pequena África como um dos territórios que perpassa as nossas histórias. E por que eu digo isso? Porque, enquanto historiadora, né, que pesquisa sobre a história da África, eu sempre digo que existem histórias do continente africano que são veiculadas sem relação com a pequena África, mas não existe uma narrativa da pequena África sem a veiculação com o continente africano. Ou seja, a gente tem que compreender que nós somos muito mais do que o território da pequena África. Potencializar aquele espaço é de suma importância, ou reescrever a história daquele espaço a partir das narrativas contemporâneas que nós temos de revitalização do espaço, de investimento financeiro, de acesso, de ligação do território com a comunidade em torno, que é um dos principais desafios hoje, quando a gente pensa não só na promoção cultural, mas também na promoção econômica do território, pensar como a gente vai levar a pequena África para dentro de sala de aula sem fazer uma conexão direta sempre com a história da escravidão, a história de dor, porque se eu sempre conecto a história de dor, se eu sempre conecto a história da escravidão, eu não potencializo para que as pessoas no território possam reescrever suas histórias. Eu não estou dizendo que ali não tem essa história de dor, que ali não tem essa história da escravidão, mas pensar na contemporaneidade, a potencialização do espaço para além da história da escravidão, que isso é um processo extremamente importante. E aí, nesse contexto, é ampliar o que a gente compreende sobre a pequena África, porque existem várias pequenas Áfricas dentro do Rio de Janeiro. Ali, todo o território da pequena África, que tem uma relação muito grande com o caso do Valongo e com o Porto, ele é um dos espaços. Agora, se a gente ampliar a nossa análise social, se a gente ampliar a nossa análise arqueológica ou a nossa análise historiográfica, a gente vai compreender que existem várias pequenas Áfricas dentro do Rio de Janeiro. Pequenas Áfricas que ainda existem hoje, quando a gente vai pensar o que acontece dentro das comunidades. Então, se a gente está resumindo a pequena África num espaço de dor e de extermínio dos corpos negros, a gente vai compreender que ainda existem pequenas Áfricas hoje no território do Rio de Janeiro. Bem intenso, assim, isso que você coloca, porque eu mesma usei o termo, né, local de chegada, e você já me fez a correção que não é chegada, é um outro ponto, né, Sim, existem vários. sim. Mas quando a gente
pensa Pequena África, a gente pensa no território, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa visão... Deixa eu tirar essa caneta. A gente tem essa visão limitada àquele espaço físico. Fica muito restrito a isso. Mas, como você mesma está trazendo, é muito mais amplo, é muito mais rico. Existiu a dor, e ela não pode ser esquecida, mas, para além disso, existe aí pessoas que buscam a sua essência, a sua cultura, que estão ali se unindo, e o Viva Pequena África é o elo entre disso. Sim, a ideia de pensar a Pequena África para além do que a gente ainda vê, né? Não que a gente não tenha que ver, porque senão fica muito a ideia de um passado que não passa, sabe? É um passado que está sempre vivo e a gente não ressignifica esse passado. Obviamente que não tem como ressignificar a história das pessoas que foram escravizadas, mas tem como a gente reescrever aquilo, a história do território, a partir das pessoas que hoje vivem no território e vão reconstruir as suas histórias, vão repensar. Por exemplo, na pesquisa que nós fizemos dentro da iniciativa Viva Pequena África, dentro da questão da pesquisa, quando a gente analisa que mais de 50% das pessoas do território, principalmente das comunidades, elas não se veem numa relação com o território da Pequena África, a gente está falando de pessoas que não se reconhecem no território. Por quê? Porque a história do território ainda é veiculada, mesmo dentro das escolas, com espaço de dor, com espaço de memória da escravidão. E aí a gente está falando de pessoas que não querem ser associadas com a história da escravidão. Ora, por quê? Porque a gente vai pensar tudo que é construído, que é veiculado ainda hoje em várias narrativas, principalmente nos meios de comunicação, correlacionando a história da pessoa negra sempre a história da escravidão. A gente não potencializa isso. A gente cria narrativas em cima disso, sempre a partir de outros vieses. E aí, a iniciativa Viva Pequena África, né, que tem aí o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, que é o CEAP, a Feira Preta e a Diaspora Black à frente, por meio do patrocínio e incentivo do BNDES, da Forte, da Open Society, do Ibirapitanga e outros patrocinadores, ele vem para poder pensar essa reconexão com o território. Obviamente que é uma das críticas que nós mesmos, enquanto pesquisadores do processo, a gente sempre faz, que somos pessoas que não estamos ali no dia a dia do território pesquisando sobre o território, porque boa parte das pesquisas que são feitas em territórios, seja de quilombolas, territórios negros, comunidades indígenas, são de pessoas que não necessariamente são do território. Então você tem várias questões para poder acessar o território. E aí a iniciativa ela vem nesse processo não só de pensar na potencialização do território por meio da pesquisa, por meio do campo turístico, mas também do empreendedorismo. Porque a gente compreendeu que do campo da pesquisa a gente precisa compreender o território. O que é o território? Então a gente está falando de um processo, de um território que está em transformação constantemente. Não só por conta do processo do crescimento da questão imobiliária no território, mas também porque o território é um espaço turístico. O CEAP ele fica no território, ele fica ali na rua Souza e Silva, e aí dá de frente para o porto, né, quase perto da parada dos navios. E aí, quando eu chego no Rio, pego o VLT e paro na parada dos navios para ir para a instituição, e às vezes, principalmente no começo do ano, tem vários navios ali parando, com os turistas chegando, sobe naquele, eu falo que é o caminhãozinho do safari, né? Sobe no caminhãozinho do safari e vai visitar o território. Eu falei, gente, mas aqui não tem bicho para poder andar no carrinho do safari, né? A ideia que tem é que vai sair um leão, que vai sair um bicho ali para poder devorá-los. Essa construção do território. Então você tem um impacto turístico muito grande, você tem um impacto econômico muito grande e você tem uma demanda muito grande de pessoas que querem contar as suas experiências e as suas narrativas dentro do território. Então, potencializar isso por meio da iniciativa é reconstruir o território. É pensar como essas pessoas do território querem ser entendidas no território. Porque eu posso, as pessoas se entendem dessa forma. As pessoas quem? Quem são essas pessoas? Então, por exemplo, no campo da pesquisa, quando nós fomos a campo, nós buscamos ouvir essas pessoas por meio de uma narrativa dentro do que a gente chama de metodologia de sistematização dos saberes, para ver as demandas dessas pessoas. Porque, às vezes, o que eu estou pensando para elas, enquanto demanda, que é construir uma empresa, não é realidade. Então, por exemplo, a gente vai ver na questão da pesquisa de um grande número de pessoas que elas querem cursos profissionalizantes. Porque com curso profissionalizante, ela pode abrir um salão, pode abrir uma oficina. Ela está pensando em um outro processo. Porque a dinâmica do território, a dinâmica da periferia é totalmente diferente de quem está pensando a dinâmica.
Então, o que a gente fez? A gente foi ouvir essas pessoas para compreender quais são as demandas que elas querem. Porque não adianta eu ir para o território, para qualquer outro território, né, seja Pequena África, território quilombola, seja um território indígena, e não escutar a demanda dessas pessoas. Eu não posso chegar com a demanda pronta. E eu não posso chamar com a demanda pronta, e eu não posso definir para elas o que é cultura. Porque o nosso debate sobre cultura, por exemplo, dentro da pesquisa, que a gente vai fazer um mapeamento das manifestações culturais, dos patrimônios imateriais e materiais, dos sítios arqueológicos do território, a gente parte de uma compreensão do que a academia vai definir, o que é sítio arqueológico, o que é cultura, o que é manifestação cultural, o que é bem material, o que é bem imaterial. Mas e para aquelas pessoas? Como é que eu explico para ela que aquilo é um bem? Para ela e para a sociedade? Como é que eu vou explicar para ela que na visão dela, na visão da sociedade, o caso do Valongo é um bem imaterial, né, dentro do contexto, um bem material e imaterial dentro do contexto um patrimônio da humanidade. E aí você vai compreender que as relações são muito mais complexas. Porque se você não tem uma leitura social ou antropológica ou história do território, e você não conhece o Rio de Janeiro, você vai passar pelo caso do Valongo, se você não ler no Imapacla, e não vai compreender que aquilo é o caso do Valongo. E você não vai compreender a história que tem por trás do Valongo. Se você for nos principais monumentos ali dentro do território, ou for nas manifestações culturais, você não vai compreender como é que aquilo tem uma relação com o território. E como tudo isso se conecta? Como? Aí é difícil explicar. Ele conecta, dentro da pesquisa, a gente buscou conectar a partir de uma relação com a cultura negra. O ponto raiz para que a gente compreenda ali foi pensar como aquilo tem uma relação com as manifestações culturais, com os bens materiais e imateriais e os sítios arqueológicos que têm uma correlação com a cultura e a história da comunidade negra. Porque quando a gente fala no território, quando a gente fala em cultura, geralmente é o branco definindo para a gente o que é a cultura, geralmente é o branco definindo para a gente o que é bem, geralmente é o branco definindo para a gente o que é bem material e imaterial. Então a gente parte de leituras, não só autores, mas também autoras negras que estudaram sobre o território, e a gente tem o professor Júlio César, a gente tem o professor Rolfo, a gente tem o professor Flávio Gomes, a gente tem a professora Mônica Lima, a gente teve a professora Lucimar, a gente teve o professor Cláudio Honorato, né, o professor Ivanildo Santos, a professora Helena Teodoro, que são pessoas que trabalharam enquanto conselho de pesquisa para poder nos ajudar a pensar essas relações e conexões com o território. Porque a gente não tá saindo, né, para o campo, em campo de pesquisa, para colher qualquer informação. O ponto raiz que conecta tudo isso são as relações desses bens, desse fazer cultura, dessas manifestações culturais com a cultura negra. Por quê? Porque quem definiu o que é cultura negra para as pessoas negras foram as pessoas brancas. Então, é a partir dessas definições, então a gente vai a campo, a gente conversa com as pessoas e a gente começou a listar o que essas pessoas estão definindo como cultura também. Como, por exemplo? Samba, capoeira, jongo, o próprio território da Pequena África como um todo, os principais sítios arqueológicos para além do Pretos Novos. Então a gente vai pensar nessa manifestação territorial, nessas compreensões territoriais que faz sentido não só para o território, mas tem correlações com as outras pequenas Áfricas dentro do território do Rio de Janeiro. Quando a gente fala da Pequena África, né, e aí eu vou falar como mulher preta, como uma pessoa que gosta muito de samba, de estar ali no fervo, de conhecer, né, de aprender e se divertir, obviamente. Mas a gente fala muito da perspectiva de que a cultura negra para o próximo, né? Uhum. Para quem está visitando ou para quem precisa conhecer. E o que você está trazendo aqui é que o projeto, a proposta de vocês, a principal, que me parece, é trabalhar inicialmente para dentro. Sim. Com os moradores, com as pessoas que estão ali, com os empreendedores, por exemplo, né? Com as pessoas que estão ali nesse território. Então, vocês começam por eles. Me diga se é isso mesmo para poder fazer a pergunta. Sim. Vocês começam por eles, né? Chegam ao Instituto Pequena África, vocês começam com esse mapeamento, escutando as pessoas principalmente, entendendo o que elas querem, como elas querem ser vistas ou não querem ser vistas, e a partir disso, vocês começam a desenvolver o trabalho do Viva Pequena África de maneira mais prática. É isso? A pesquisa, ela, para além de fazer todo o mapeamento das manifestações culturais,
dos bens materiais e imateriais, dos sítios arqueológicos, ela vai também numa direção da gente compreender o que é a cultura preta no território, né? Para justamente pensar essa pequena África para além do que ela é ligada. Vou ligar a história, memória de dor. É como se eu fosse pensar, eu não conheço o Rio de Janeiro e eu peço para uma pessoa me apresentar a pequena África. Ela ia me levar o quê? No caso do Valongo? E depois, ela ia me levar aonde, além do caso do Valongo? Ou ela ia me convidar, a partir de um processo de sistematização das principais manifestações, nos dias das principais manifestações culturais, nos sítios arqueológicos que tem em torno, nos principais centros culturais que tem no território, nas instituições, porque nós ouvimos bastante as instituições do território, para poder pensar a questão cultural, o que elas estão pensando enquanto cultura também, porque a gente tem vários atravessamentos dentro desse processo, para depois a gente pensar nesse território para além do fazer cultura, né? Então, assim, ouvir essas pessoas, conversar com essas pessoas foi e é extremamente importante, porque aquilo que eu falei, a nossa compreensão, enquanto pesquisadores, no grupo de pesquisa, é que a gente não ia chegar com nada definido. A gente não ia listar o que é manifestação cultural, o que não é manifestação cultural, o que se colocou como sendo patrimônio, para ver se aquilo faz sentido para aquelas pessoas num processo de comparação. Sabe, eu vou fazer um checklist. Tem isso, é manifestação cultural. Não, pelo contrário. A gente precisou ouvir essas pessoas, a gente precisou compreender essas pessoas. Então, a pesquisa ela foi segmentada em duas partes. Primeiro, o mapeamento, o levantamento dessas manifestações, desses patrimônios. E o segundo é o que a gente chamou de sistematização dos saberes. É quando a gente, com um grupo de pesquisa, a gente foi a campo, foi nos principais... A gente mapeou o território dentro do raio de localização que tinha sido definido. Que é qual? Ele é extenso, ele pega, a gente pegou da pequena África a gente foi até Santana, até o campo de Santana. Por quê? Aí pega Gamboa, Providência, pega. Por quê? O próprio centro da cidade? Ou um não? pouco do centro. Um pouco do centro. Por quê? É uma coisa que a gente vem discutindo enquanto pesquisadores, que o território da pequena África é muito maior. Obviamente, para a gente saber, a gente teria que fazer um processo de escavação, parar o centro do Rio de Janeiro, para poder escavar e ver. A gente não tem como fazer isso. Mas a definição, a partir não só das pesquisas, mas das comprovações históricas da circulação das pessoas negras no entorno do território. Então, a gente parte para isso, para compreender essa dimensão territorial, e aí depois a gente vê no plano, entre aspas, práticos, o que essas pessoas querem. Porque não adianta eu pensar só cultura, não adianta eu pensar em investimento social ou investimento econômico, ou investimento no turismo, se eu não olhar para a cidade a partir do que a demanda da cidade quer ou do território. Por quê? É o que eu sempre falo. Quando o Viva Pequena África, o edital acabar, né, a gente tem que entregar o produto final, essas pessoas vão continuar. E o que essas pessoas vão continuar fazendo após isso? O que vai deixar de legado para elas? Sabe? Elas vão esperar um próximo edital? Então, minimamente, eu tenho que instruir essas pessoas a partir do que a gente está fazendo, para que essas pessoas possam dar continuidade para o futuro. E que elas não fiquem esperando um próximo edital para ser contemplada, para fazer isso. Obviamente que a gente sabe que o incentivo voltado para a questão da cultura, assim como para a educação, ainda é muito pouco. Não só incentivo público, mas incentivo privado também. Mas a gente tem que pensar na dimensão dessas pessoas. Então, não só por meio dos processos de formação que acontece, não só a partir do processo da escuta que a gente fez, mas também de compreender como esse território vai fluir para além do incentivo financeiro, para além da potencialização turística e do investimento local. Porque a gente tem que pensar em legado. Então, a pesquisa, o projeto todo, né, da iniciativa, ela é um legado. É sempre pensando para o futuro. A gente não pode pensar no passado. Então, é como um dos pensar pontos... só no passado, só se no você passado. me permite a colocação. O que a gente pensou muito é você tirar uma fotografia atual, do tempo presente, você olhar para o passado, o que foi feito no passado, mas apontando sempre para o futuro. Então, é como a gente fala, é como o Adinka Sankofa, né? Ele está com um pé aqui no presente, ele está olhando para o passado, mas apontando para o futuro. Ele sabe que o presente ele só pode ser compreendido quando você pensa no que aconteceu no passado e quando você dimensiona para o futuro. Então, a iniciativa está sempre apontando para o futuro. Né? Então, a gente está pensando, quando a gente vai escutar as demandas das pessoas no território, é pensar o que futuramente pode ser feito em nível de incentivo financeiro para que essa pessoa ela possa entrar num curso de profissionalizantes, que é o que ela quer, que ela disse que ela quer, para poder se formar.
Porque é aquilo que a gente pensa, né? Por exemplo, na universidade, a gente pensa que todo mundo quer a universidade. Mas quando a gente vai escutar todo mundo, nem todo mundo quer a universidade. Todo mundo é muita gente. E aí a gente tem que pensar que dentro desse contexto todo mundo tem outras pessoas que não querem universidade. E tudo bem não querer universidade. Então, é pensar que eu não estou levando algo pronto para essas pessoas. Eu quero construir com essas pessoas. E quando você fala, né, você aí representando o Instituto Pequena África, quando você fala em pensar junto e construir junto, a gente está indo além da cultura, justamente isso que você está trazendo. Sim. E o que é isso de maneira mais tangível? Porque uma pesquisa, ela tem a sua tangibilidade, que vocês foram a campo ouvir as pessoas, e agora vocês já têm um mapeamento fechado disso, e agora é o momento de pensar, de colocar em prática o que foi escutado, para seguir o futuro, é isso? Para poder delinear o futuro. Sim. Porque o incentivo financeiro no território são vários, né? Se a gente for ver, tem várias outras organizações, para além do que a gente tem enquanto consórcio, no território da Pequena África. Tanto que, quando a gente estava começando a fazer a pesquisa, que é a escuta, sistematização dos saberes, uma das questões principais que a gente levantou é que já tinha muita gente, vários outros grupos fazendo pesquisa no território. Eu falei, tudo bem, tem várias outras pessoas fazendo pesquisa no território, mas a gente não tem como dimensionar se elas vão fazer as mesmas coisas que a gente, né? Ou se elas têm as mesmas propostas que a gente. Porque o território, e aí tem isso também, né? O território, Gabi, ele já é um território, como é que eu posso dizer? Além de ser muito visado, né? Ele já é um território, vou usar muitas aspas, muito utilizado e visado, né? Por várias questões. Não só por uma questão turística, como eu te falei, que acontece anualmente, ali os barquinhos parando, os turistas descendo, entrando no carrinho de safari, mas por várias outras questões. Se a gente for pensar, o território ali hoje, principalmente você indo rumo à rodoviária, você tem vários empreendimentos imobiliários crescendo no território. Você tem um processo crescendo cada vez mais no território. Só que aí eu penso muito nisso enquanto historiadora. Você tem um processo do imobiliário crescendo no território. Esses edifícios, esses prédios estão sendo construídos em cima de um território, solapando várias outras histórias, né? Porque eu penso o território sempre como um palimpsesto, por exemplo. Então, você tem um território que é escrito em cima de outra camada, em outra camada. Então, você tem várias camadas de histórias dentro do território. E aí, quando a gente pensa no futuro, a gente, obviamente, não está pensando no futuro sem no presente, né? Mas pensando como essas pessoas podem minimamente estar no território e apontar para o território com questões positivas. Porque o incentivo financeiro, ele passa, mas as pessoas continuam. As pessoas vão continuar no território, as pessoas vão continuar dimensionando o território. Então, potencializar essas pessoas por meio da pesquisa é extremamente importante. Potencializar essas pessoas por meio de formação é extremamente importante para que ela possa compreender como é que ela vai sobreviver ou como ela pode sobreviver, né? Obviamente que a gente não tem como dizer que vai continuar daqui a uns anos. Obviamente que a gente também não tem como dimensionar, mas a gente tem como projetar. E a gente começa a fazer projeção em cima de pesquisa. Então, a pesquisa... Em cima de dados, né? Em cima de informações consolidadas. Sim. E aí... Isso é muito importante. A sistematização dos saberes, ela vai trazer isso. Ela vai trazer uma sistematização de dados, porque a gente ouviu as pessoas. A gente compreendeu a demanda das pessoas. A gente vai ver, como eu falo, um dos dados, eu não digo assustadores, mas mais impactantes para mim, foi quando as pessoas do território dizem que não conhecem o território da Pequena África. E a gente está toda hora nomeando aquele território como Pequena África. Não, eu não moro eu moro na Gamboa, eu moro no Santo Cristo, eu moro na Providência. Mas para a gente é Pequena África. Então, por que tá vendo? A gente já nomeia o território sem perguntar para o outro como ele quer ser identificado no território. Então tem isso também. Eu falo muito com a equipe de pesquisa que, para além da gente estar lá enquanto pesquisador e a gente parte de princípios acadêmicos para analisar o território, as pessoas que estão lá, elas têm outros princípios, elas têm outras identificações. Né? Então, é como você pensar, por exemplo, lá você mora num bairro, você mora num bairro na Zona Oeste, mas você não quer ser identificado como morador da Zona Oeste, você quer ser identificado como o bairro onde você mora. Só que para muita gente é da Zona Oeste. Então, como é que a Zona Oeste não é uma só, né? Campo Grande, tem vários bairros. Sim. E aí, por quê?
quando eu falo que as pessoas, esse dado que mais me chamou a atenção, que as pessoas não gostam, né? Boa parte das pessoas, mais de 50% das pessoas não gostam de ser identificada como moradores da pequena África, porque ainda hoje a história do próprio continente africano é veiculada de uma forma errada. Né? Então, a imagem que as pessoas têm do continente africano é de espaço de dor, é um espaço de guerra, é um espaço de fome. Então, mesmo na contemporaneidade, existe essa correlação com o continente. E aí existem várias questões, porque quando a gente foi apresentar os dados, a gente conversou com a equipe de pesquisa, com os conselheiros de pesquisa, a gente ficou pensando em alternativas possíveis, sabe? É fortalecer a Lei 10.639, para que as pessoas possam compreender que a África é um continente, que a África é muito mais do que dizem, sabe? Que a África vai ter questões de pobreza, mas também vai ter questões de riqueza. Como é que a gente vai potencializar isso de uma forma de construir de uma forma mais segura e significativa para potencializar o espaço? Eu acho interessante essa colocação, mas aí eu tenho uma pequena provocação, assim, pra gente poder fazer. Eu também pela primeira vez, vou me identificar como acadêmica, porque eu faço mestrado, tô estudando, tô aprendendo, e eu tenho uma visão agora diferenciada, né, e valorizo muito mais a importância de uma pesquisa, de trazer a academia, e acho isso extremamente relevante. Então, me chama muita atenção esse projeto que vocês fizeram. E aí, você diz que as pessoas não querem ser reconhecidas, e você acabou de mapear algumas iniciativas que vocês já pensaram para que possam atender essa demanda das pessoas, para poder entender de maneira ampla o que é o espaço, o que é aquele território, sobre a identidade delas a partir do passado, né? A partir da história da África, como você mesma colocou. Mas a gente está falando também muito, eu percebi na sua fala que você fala muito da questão profissionalizante. E aí, quando a gente usa esse termo, a gente... e aí você pode me corrigir se eu estiver enganada, a gente está muito focada ali na questão do trabalho mesmo, fazer um curso de manicure, de cabeleireiro. É isso que você traz? Ou quando você fala um curso profissionalizante, você abarca todo mundo, inclusive os empreendedores de lá da região, que são inúmeros? Não, é justamente isso. A resposta que eles e elas deram é ter um curso profissionalizante de manicure, de cabeleireiro, de servente de pedreiro, de serralheiro. Não que isso seja profissões de menores valores, jamais. Só que por quê? A ideia que às vezes nós temos muito no campo acadêmico, eu vou levar para poder fazer o quê? Eu vou levar um curso de formação, eu vou vou levar uma universidade, vou levar uma faculdade, eu vou construir um curso popular. Não tô falando que não tenha que dizer, não tem que construir. Só que a amplitude do que eles querem é muito maior e é muito voltada para demandas para agora. Sabe? Por que ele ou ela quer um curso de cabeleireiro? Para abrir um salão na comunidade. Para trabalhar, ter recurso, sabe? Para trabalhar para ontem. Sobreviver. Para trabalhar para ontem. Para alugar um espaço, sabe? Colocar uma cadeira, colocar um espelho, colocar uma cadeira para lavar o cabelo da pessoa, colocar um espaço para poder fazer a unha da pessoa. É isso. Porque são demandas para ontem. E a gente pensa num processo a longo prazo, e eles querem um processo a curto prazo, eles e elas. Então, o que não me surpreendeu, né, mas me trouxe como um desafio para a gente pensar que quando a gente vai para o território, a gente não pode ir com demandas prontas ou com soluções prontas para o território. Então eu vou levar um curso de formação para as pessoas sobre a história da África. Ela não quer um curso sobre história da África. Sabe por quê? Tudo bem, ela pode até fazer um curso sobre história da África, mas e que bom, talvez faça. Mas a demanda dela é ou entrar no mercado de trabalho, ou começar a fazer a roda girar economicamente, sabe? É compreender como a lógica da comunidade. Porque a pequena África, a gente olha a pequena África muito com esse glamour, essa relação com o continente africano, mas ela é muito maior do que isso. A gente está falando de um território imenso, sabe? Um território gigantesco, com várias pessoas, com várias experiências sociais, com várias experiências culturais. E a demanda delas é muito maior do que o que a gente leva. É exatamente isso. Só que quando a gente fala que a demanda ela é muito maior, a gente já está falando muito da questão, isso, né? Profissionalizante, mas como conciliar o que eles querem, né? De real, e isso tem que ser valorizado, tem que ser respeitado, com
o potencial do território com tudo que ele pode oferecer, tudo que já existe e tudo que ele pode oferecer a médio e longo prazo. Aí a gente tem que separar. O que a população quer é uma coisa, o que a gente vai fazer com o território é outra. Porque senão, ou a gente vai olhar o espaço pela ótica da população que vive no espaço, ou que pelas... tá pensando de maneira imediata e ok, faz ou sentido. pelas demandas do território. Porque quando eu penso no território, pequena África, como um todo, eu estou pensando em investimento turístico. Ponto. Ou investimento turístico, investimento imobiliário, como está acontecendo vários no território. Mas quando eu vejo a demanda da população, eu estou vendo outras coisas. Então, a gente tem que pensar que território é uma coisa e demanda social é outra. A demanda social ela vai girar no território. Mas o território ele é visado por outros atores sociais, por outros atores políticos, pensando em outras questões. O território não sobrevive sozinho. Porque se aquelas pessoas não tivessem ali, o território não teria circulação. Então, como se a gente pensasse que o território da pequena África fosse um monumento, né, que eu pudesse tirar daquele espaço, levar para outro espaço e dizer aqui, ó, esse aqui é o território da pequena África. Eu não posso fazer isso. Porque as pessoas, ela compõem território. E o território também só tem uma relação de chama da pequena África porque existe uma grande população preta e parda no território também. Uma população sazonal, é uma população que não necessariamente é dali, que ela migrou de vários outros territórios para a pequena África. Então, a demanda territorial não é a mesma demanda da população do território. São questões diferentes. E aí, o que o poder público quer para o território não é a mesma coisa que o poder público quer para a população. A população é como se a população olhasse para ela mesma e falasse, o que a gente precisa? O território está ali. Porque, às vezes, a gente tem uma supervalorização sobre o território, mas não sobre as pessoas que estão no território. E aí isso entra em conflito. É como se as pessoas olhassem para o território e falam, o território vale mais que eu. Sabe? O território, quando a gente fala demandas do território, é engraçado, né? Porque quando a gente fala em demandas do território, é como se o território fosse uma pessoa. Fosse um ser que tivesse vontade própria. Eu preciso de saneamento básico. Não, preciso de saneamento básico porque o número de pessoas no território cresceu de forma gigantesca, não tem mais vazão, e aí precisa minimamente construir um tipo de processo para poder dar escoamento a tudo que tem ali. Aí eu preciso de melhorar o sistema de gestão territorial. Tá, porque a gente tem um alto índice populacional no território. Então, se a gente tem um alto índice populacional, eu vou ter pessoas morando e pessoas não morando. Eu preciso de mais vazão no trânsito? Tem mais vazão de trânsito porque tem um empreendimento imobiliário crescendo no território, mas voltado para o porto, não voltado para a comunidade. As pessoas que circulam ali são diferentes. Aí tem uma questão, eu gosto muito de observar os lugares. Quando a gente vai almoçar, no horário do almoço no CEAP, se a gente for pelo território indo na direção do porto, tem um tipo de restaurante. Se a gente for na direção do território, tem outro tipo de restaurante. Então você já sabe que tipo de pessoa eles vão atender naquele território. Por quê? Porque ao mesmo tempo que são pessoas no mesmo território, existe como se fosse um apartheid social, geográfico, invisível, que as pessoas vão para um lado, mas não vão para o outro. Sabe? É como uma espécie de você saber onde você vai caminhar. Lá em Juiz de Fora, tem duas ruas que historicamente a gente tem uma relação muito engraçada, mas não de como. Tem a Rua Alfred, que é em homenagem a um herdeiro escravocrata que tinha em Juiz de Fora, e a Marechal, que era de comerciante popular. Aí a gente brinca ainda hoje que quando você está na Rua Alfred, caminhando na Rua Alfred, parece que você tem que colocar uma roupagem, endurecer e olhar só para frente e caminhar, porque é uma rua de circulação de comércio maior, né? Não tem muito comércio popular, onde pessoas com dinheiro moram em grandes prédios. Quando você está na Marechal, já é um comércio mais popular, sabe? E aí você faz esse contraponto, é como se você vivesse um apartheid geográfico, social, no mesmo espaço. Eu vejo isso olhando para a pequena África, como você tivesse divisões sociais colocado por raça, né, dentro do mesmo território. Eu não estou falando que essas pessoas não circulam, porque elas circulam, mas as pessoas que circulam desse lado do território não são as mesmas que circulam desse lado do território. Então a gente tem isso no território também. Pessoas que vão ali só para trabalhar e vão embora. Elas não consomem o território e não querem consumir o território. Ou então vem território muito como uma imagem, mas não pensam a potencialização do território. Elas consomem território, mas não investem no território. E a gente pode entender a cultura como como um investimento no território? A promoção da cultura, sim. Eu te fiz essa pergunta porque eu quero aproveitar para chamar a nossa convidada, preta poética, escritora, produtora cultural, Slamster. Slammer.
e uma das grandes articuladoras do movimento de poesia falada no Rio de Janeiro, cria da Zona Oeste, tem uma trajetória marcada pela organização de batalhas de Islã, formação de novos agentes culturais e pelo fortalecimento da cultura periférica. Preta, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma alegria recebê-la aqui. Animada para o nosso papo? Sim, com certeza. A gente falou aqui, conversando, Mariana, a gente falou de cultura, mas a gente falou de pertencimento, a gente falou de identidade, de representatividade, de escuta, de pesquisa, de ouvir o outro, que o outro realmente precisa, e não chegar com fórmulas prontas, né, como acontece muito ainda, infelizmente, e muito isso tudo pela perspectiva do trabalho aí do Viva Pequena África, né? E aí a gente quer falar sobre promoção da cultura. Então eu vou perguntar, que foi o que eu trouxe aqui que a Mariana trouxe, que eu trouxe aqui para Mariana, mas eu queria pegar para você, queria que você dissesse, Preta, a cultura enquanto fortalecimento de governança, enquanto empoderamento, enquanto ocupação de espaços, enquanto reconhecimento da própria identidade. A cultura abarca tudo isso? Com certeza, sim. Tudo isso E muito mais? Tudo isso que vocês falaram, o Islã aborda. Que o Islã, para quem não conhece, é uma batalha de poesia falada. E ele está no Brasil há aproximadamente 17 anos, está no Rio há aproximadamente 13 anos, e ele já chega no Brasil indo direto para as periferias. Então, a grande maioria da massa que frequenta, a massa que faz, a massa que está pertencente nesse movimento é da periferia. Então, o Islã, ele dá voz para o jovem, ele dá voz para a criança, ele vem nesse lugar de apropriação de território. Porque a gente, assim, quando a gente fala que é importante a gente estar ali, porque, pô, na minha quebrada não tem nada. E aí, a partir do momento que você consegue fazer uma batalha de Islã no teu território, já começa a ter alguma coisa. Já começa a ter um ponto de cultura. E aí, assim, você começa a fazer uma transformação social. Porque o bairro que não tinha, agora tem. Aí a praça que não tinha muito movimento, agora tem um movimento por conta de uma galera que tá indo recitar poesia. E é sempre um... O Islã é isso, O Islã é isso. E aí é sempre uma atividade que dá pra ir a família. A gente fala assim, dá pra ir a mãe, dá pra ir o pai, dá pra ir a avó, o avô. Porque a gente tá falando de poesia. A gente está falando de vivência. Então, é sempre um local que a gente consegue chegar em todas as pessoas daquele território. Quando você fala de chegar, de dar para todo mundo, a gente está falando aí de território, de fala, de escuta, que era o que a gente estava abordando. Você enxerga dessa maneira também, Mariana? Sim. E aí a gente tem... eu gosto assim, de pensar que o território ele é demarcado geograficamente, mas o território é para além do que ele é demarcado geograficamente. Porque além do que o território oferece, tem a relação e a experiência das pessoas que estão com o território para além do território. Então é aquilo que eu estava conversando anteriormente. Eu sou natural de Juiz de Fora, mas eu tenho uma relação com o Rio de Janeiro. Então, a minha cultura hoje ela é permeada pela cultura produzida em Minas e pela cultura produzida no Rio de Janeiro. Então, esse atravessamento, ele constitui minha identidade hoje. Mas, obviamente, com um pertencimento muito local, muito focal. Você falou sobre a periferia, Preta, e qual é o desafio de produzir cultura na periferia? Nossa, os desafios são vários. A gente pode começar pelo básico, que é a parte da formação, a parte do se entender enquanto produtor cultural, e aí a gente vai para a falta de verba, falta de recurso, falta de espaço, e a gente vai criando. Então tem sempre uma praça à disposição para a gente conseguir fazer o evento. Assim, é por isso que o Islã acontece muito na rua. Porque local fechado, às vezes ele vai requerer um custo. Às vezes o custo do aluguel, às vezes o custo de um lanche. Na rua, a gente só vai ter o custo, sei lá, de conseguir um ponto de luz. Coisa que quem é da rua já é rataria, então já consegue puxar um ponto de luz com algum camelô. Então já consegue, sei lá, fazer uma parceria com um bar para puxar um ponto de luz. E aí também tem uma questão também que é os editais. Os editais atualmente, eles são editais que chega na periferia, sendo que a gente ainda assim vê um recorte muito grande. Vocês estavam falando sobre esse recorte de território. E assim, eu sou da Zona Oeste, então quanto mais
distante do centro você tá, mais difícil você vai ver uma grande massa daquele território acessando ou passando no edital. A gente tem um recorte da Zona Oeste nos editais estaduais justamente por conta disso. Porque a verba não chega lá da forma que tem que chegar. E aí tem que chegar pela obrigatoriedade de uma cota, digamos assim. Então, assim, a gente ainda tem essa dificuldade. Atualmente, a gente está com o edital nacional aberto e ele tem um recorte somente para Islã. Eu falei, gente, aproveita, porque é a primeira vez que eu vejo um edital com recorte diretamente para Islã. Às vezes o pessoal coloca batalha de rima. E aí quer que a gente se inscreva em batalha de rima. Sendo que batalha de rima e batalha de poesia não é a mesma coisa. A gente tem nossas regras, a gente tem os nossos campeonatos, a gente tem os nossos custos. Os custos de uma batalha de rima é muito maior que o de poesia. E aí, com isso, quem está lá na banca que vai ler o projeto pode achar que o orçamento não está de acordo. Mas não é que não está de acordo. É que os nossos gastos, normalmente batalha de poesia, de rima, é semanal. Poesia é mensal. Então já é uma outra coisa. Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade que deram pra gente e escrever os nossos slams. Porque por mais que não passe, eles vão ver que teve uma grande quantidade de slam escrito. Só no Rio é 40. É 40 espalhado pelo estado do Rio de Janeiro como um todo. A gente tem um mapeamento justamente para a gente conseguir não somente identificar, mas conseguir ajudar essa galera de alguma forma. Falando de território, é isso. O slam acontece aqui na capital, não é da mesma forma que acontece na Serra, que a dificuldade lá é outra. O slam da Serra atualmente tem 2. Um em Teresópolis e um em Petrópolis. Mariana, obrigada, Preta. Mariana, a Preta, ela exemplificou, na minha visão, tudo que a gente falou aqui sobre o que é ouvir a população e saber a necessidade. Ela trouxe um exemplo clássico aqui dentro da realidade dela, né, que é o slam, comparando aí com a rima da questão dos custos. Ouvir é isso. Sim, às vezes a gente que está à frente de editais ou à frente de propostas, a gente propõe, mas sem escutar o território, né? Então, por exemplo, no processo de formação, foi o que eu falei anteriormente, às vezes a gente vai para o território pensando que o território quer uma formação acadêmica, e não é isso. Ele está pensando em outras questões. Ou a gente vai propor editais, ou vai publicar editais a partir de uma perspectiva muito pessoal, ou da instituição. E o território não, que é isso. Então, quando você vai para o mapeamento territorial, você tem a possibilidade de ouvir as pessoas do território, é para entender as demandas delas, né? Para a gente errar menos, né? Então, por exemplo, você vai para um território exigindo que determinadas organizações ou grupos culturais tenham CNPJ. Nem todas elas têm CNPJ. Às vezes conseguiu um espaço cedido ou alugado, pago com várias pessoas ao mesmo tempo, juntando dinheiro, e aí o edital exige um CNPJ, e a gente passa por vários grupos culturais. Não só grupos pequenos, mas com grandes grupos mesmo, que às vezes não tem CNPJ, porque você ter um CNPJ exige várias obrigações financeiras para você manter o seu CNPJ, não é só você tirar. Né? Com recolhimento de imposto, enfim. O tirar por si só já é um custo. Já é um custo. Você tem que ter minimamente, para além de ter a possibilidade de tirar, ter alguém ali para poder cuidar, enquanto você tem outras demandas. Então, quando você diminui essas exigências de determinados editais, ouvindo a população, ouvindo os grupos culturais, você deixa ele muito mais acessível. Quando ela fala dessa questão de cotas, né, ou que tem agora a primeira vez um edital voltado para um segmento, isso é maravilhoso, porque a gente está falando da possibilidade de escutar demandas. Então, às vezes, as pessoas se unem para fazer culturas, só que elas não estão pensando na burocracia da cultura. E aí a gente está burocratizando uma coisa que é para ser leve. E aí a gente cai nessa questão. Então, ouvir essas pessoas é diminuir, de uma certa forma, ou ser menos rígido com determinadas cobranças do ponto de vista da exigência. Ou porque depois ainda tem outra questão, que é a prestação de contas, né? Quando esses grupos recebem incentivo financeiro, tem a prestação de conta. E prestar conta não é simplesmente falar o que você pegar notinha fiscal, papelzinho ali de pão, é muito, muito maior. Hoje, dentro do CEAP, a gente tem vários grupos, a gente tem vários projetos, e uma das questões maiores dos projetos são as prestações de contas, que a prestação de conta não é só você entregar a relação dos gastos, mas você comprovar tudo que você fez com o dinheiro que você recebeu. E aí é um desafio muito grande, porque você tem que... E aí você ensinar os grupos culturais
faz o que é a prestação de conta. A importância do registro determinada ação, determinado evento, como foi, por que tem que ter o banner do grupo X, Y, Z, porque tem exigência até para poder colocar o posicionamento de marca de logo. Então imagina uma pessoa que só quer fazer uma manifestação cultural, agregar ou promover alguma ação para tirar esses jovens de determinados setores, ou então promover cultura para aquelas pessoas, e aí ela esbarra com um monte de burocracia. É como se você estivesse obrigando essa pessoa a entrar num mundo que ela não está preparada para entrar. Ela só quer colocar a manifestação cultural dela ali. Ela só quer fazer a roda girar. Preta, como é para essas pessoas, eu passo para você a colocação aqui da Mariana, como é para você, fazedora de cultura, para vocês, fazedores de cultura, ter a vontade, ter a necessidade, né, de compartilhar ali, mas enfrentar, às vezes, esses desafios burocráticos? Então, mais uma vez, assim, no cenário do Islã, acaba que é uma galera muito jovem, eles começaram o Islã muito novo. Então, assim, teve uma galera que começou a fazer Islã com 15 anos de idade. E aí a gente fala muito sobre essa qualificação, sobre essa profissionalização, mas a gente tem que saber como a gente vai falar. Porque é isso, edital tem burocracia. E a gente está falando de uma galera que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem que manter uma casa e que tem um projeto que funciona mensalmente e que tem esse sonho que o projeto cresça, que o projeto seja reconhecido no seu bairro. Então, eu fiz um curso há 2 anos atrás, que foi um curso de formação de produção cultural na Zona Oeste. E aí os professores que foram dar aula foram pessoas da Zona Oeste. A linguagem que eles usavam com a gente era linguagem, assim, não somente acessível, mas de forma que a gente conseguisse entender na prática como é que a gente fazia. Porque há essa diferença. Se você vai fazer um curso de produção hoje, a galera vai falar, mas às vezes vai falar de uma produção grande. Às vezes vai dar uns exemplos que não está na nossa realidade. A nossa realidade é pegar edital de 50 e multiplicar. Como 50 mil. Exato. É conseguir fazer com que a gente consiga entregar um bom relatório financeiro, relatório de fotografia, fazer evento, conseguir se pagar de modo digno e falar, pô, mas isso daqui é produção. Eu sou produtora porque eu faço isso. Eu bato muito na tecla do Islã hoje que a gente precisa. Eu falo, galera, pede ajuda, manda mensagem no WhatsApp, porque às vezes por conta de uma frase na justificativa, às vezes por um erro no orçamento. O orçamento é uma coisa que dá muita dor de cabeça, a começar na planilha. Normalmente a planilha de orçamento é um negócio complicado. Eu falo, gente, às vezes uma linha já vai mudar todo o valor do seu orçamento e aí você não passa por conta disso. Então, assim, a gente está falando muito sobre essa parte de tratar o Islã como, de fato, assim, um evento. Vamos tratar o Islã como um evento grandão? Por mais que ele seja pequeno? Não é porque ele está começando agora que ele vai ser pequeno. A gente tem qualidade no nosso trabalho. A gente pode entregar essa qualidade. Que às vezes as pessoas têm muito esse negócio de que porque o evento começou agora, que o evento vai ser pequeno porque é evento de bairro. Não, minha gente. Vamos botar esse negócio grande. Vamos mostrar nossa potência. Fazer Islã é mais fácil do que a gente pensa. E eu sempre falo, é só fazer o que você já faz, pega o que você já faz e coloca no edital. A justificativa? Pombas, eu sou o primeiro ponto de cultura do meu bairro. E aí eu vou trazer essa experiência mais para mim. Eu tenho uma batalha em Santíssimo, que é a Estação da Poesia. E até então, pela pesquisa que eu fiz, pela procura de território, tem cultura, porque lá tem vários grupos de bate-bola, mas cultura de hip-hop, eu sou o primeiro. Então, é muito essa responsabilidade de fazer direito, de fazer o certo e de mostrar como faz, mas é entender todos os percalços que eu vou passar, porque eu sou a primeira batalha de poesia de Santíssimo, fazendo essa mobilização, mostrando uma cultura não diferente, mas uma cultura diferente pro território. E mostrar para as crianças, mostrar para os adultos que dá para você viver uma vida de poesia, de ser escritor, de lançar livro, mostrar para as crianças que tem escritor, tem poeta no bairro deles, tem poeta que frequenta a escola deles. Isso é muito bom, isso é muito legal. Isso é maravilhoso. Gente, mas... Preta, você chegou no finalzinho, Preta. Entendo. Estamos encerrando aqui a nossa conversa. Eu quero deixar agora o microfone aberto para vocês, para que façam as considerações finais. De repente, alguma coisa que a gente não abordou na nossa temática, embora ela tenha sido muito ampla, né, Mariana? Mas esse é o momento de você trazer, de repente, alguma coisa que a gente não sinalizou no nosso papo. Existe?
Nossa, são várias, né? Ouvindo a Preta falar, a gente tem várias reflexões. É como se a gente estivesse preparando para ela chegar na nossa conversa. Porque, Não, eu senti essa coisa, eu senti exatamente porque a gente isso. falou muito Ela sobre ilustrou território. exatamente isso. E a gente, principalmente nessa questão da pesquisa, né? Quando a gente vai a campo e compreende a questão das demandas. Eu acho que é significativo, extremamente importante para a gente pensar quem são esses fazedores de culturas nos territórios hoje, né, do Rio de Janeiro. Pensar, do ponto de vista da pesquisa da Pequena África, a dimensão e amplitude que a gente pode construir quando a gente pensa em ações para além do que vem sendo feito, né? Eu destaco uma que é a perspectiva do festival, né, que você tinha pedido para comentar, que é o Festival Pequena África, que vai acontecer de 29 a 31 de maio agora, do Pier Mauá até o Armazém Cobra, no território da Pequena África, e tem como objetivo pensar a promoção dessa diversidade, dessa história no território. Para além disso, a gente vai ter também no final do ano, em novembro, o Colóquio Internacional do Pequena África, que é construído também pela iniciativa para poder pensar essa diversidade, para poder pensar essa transversalidade cultural e como nós somos atravessados por esse processo dessa construção, dessas múltiplas experiências, né? E eu gosto muito de pensar nessas múltiplas experiências. Eu, escutando a Preta, eu vi as múltiplas experiências dela que não se resumem em uma palavra. Sabe, ela não é só Islã, ela é múltipla. Então a cultura, ela é isso, ela é múltipla nesse processo dessa construção e dessa identidade. Preta, vamos ter que remarcar, Preta, porque a sua participação aqui foi muito pequena, né, para tudo que você tem para trazer, para contribuir. Concorda, Mariana? Vamos ter que fazer um novo encontro. Aceito. E vocês vão organizar um evento? Sim, eu vou. E aí, vocês falando de produção, você citou a barra de logo, falando sobre qualificação. Eu tenho um projeto escrito, eu vou fazer esse projeto agora, vai ser dia 11 de abril, vai ser 3 aulas, que é de capacitação, é uma formação de Islã Master, que eu reuni uma galera que já faz Islã, falei, então, agora a gente tem que pegar o que a gente sabe e passar pro restante da galera. Porque é isso, o Islã, ele é uma cultura que chegou aqui e as primeiras pessoas que começaram a fazer foi muito de boca a boca e vídeo no YouTube. Quais são as regras do Islã? Não pode objeto cênico, não pode fundo musical, pode voltar a poesia, tem que ter 5 jurados, poesia de até 3 minutos. E aí as coisas foram acontecendo. Sendo que o movimento ele já está muito grande, tanto no Rio quanto no Brasil quanto no mundo. E aí eu falei, então, a gente precisa agora fazer uma formação Islã Master para ensinar a galera a fazer Islã. E aí eles não vão ficar dependendo somente de uma pessoa que já faz para fazer, não. Eles vão poder fazer o Islã no território, eles vão poder fazer o Islã na escola. Se eles forem chamados para um evento, eles vão poder fazer o Islã porque eles já sabem. Porque eles não vão ter mais essa dificuldade. Então a gente vai fazer uma cartilha, tanto física quanto online, e a gente vai ter uma aula, e aí tem nomes da nossa aula, vai ter pessoas como Mati de Araújo, a Sabrina Azevedo, a Natitude, e vários outros Islã Master, eles são poetas islâmicos e também Islã Master, e cada um vai falar sobre uma parte do Islã, então vai falar sobre a história do Islã, de como começou, quais são as ferramentas que o Islã precisa para fazer acontecer, como se monta o Islã, é nome, é grito, é júri, aonde vai acontecer, local, hora, data. Então tudo isso a gente vai passar para a turma. Vai ser uma turma de 40 alunos, porque a gente também está em parceria com o NEA, que é o Núcleo de Expressão Artística do SESC. O evento vai acontecer lá. Então vão ser 20 alunos do Formação e 20 alunos do NEA. E eles vão aprender como é que se monta o Islã e vão poder aumentar aí o número de Islã no território e qualificar o trabalho que eles já fazem. Porque vai ter gente aprendendo desde o início e tem gente que já faz Islã, mas vai fazer a formação para conseguir qualificar o seu trabalho. Então é nesse acesso de território que a gente tem que chegar. Se as pessoas não... É a gente que tem que pensar no que está faltando, onde é que não pode mais errar. E aí, qual é o caminho que a gente vai seguir para não mais errar? E aí, o caminho que eu vi foi esse. Foi a formação Islã Master. O que eu não aprendi, mas o que eu aprendi no erro, eu posso fazer para outras pessoas não errar novamente. Excelente. Sim. Perfeito. Preta, muito obrigada por participar aqui conosco.
Eu que agradeço o convite, gente. Desculpa o trânsito do Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro lindo e caótico ao mesmo tempo Exato. em relação ao Eu trânsito, falo né? que eu prefiro Juiz de Fora. Ah, eu amo Rio de Janeiro, eu amo Rio de Janeiro. Zona Oeste, então, Eu maravilhosa. fui a Minas, mas eu não tive a oportunidade de ir a Juiz de Ah, Fora. você foi com a cidade de Minas? Eita, eu fui porque lá aconteceu o Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro de Poesia Falada. Não vou lembrar o nome da cidade, mas é uma cidade pequena e lá nasceu um autor. E lá, Não, isso aí não tem como. Eu tenho uma dica. A gente conseguiu identificar, não, em números. Né? Se falasse de cinema, por exemplo, eu ia falar Cataguases. É isso, que é a terra do cinema. Mariana, muito obrigada pela sua participação. Ah, eu que agradeço imensamente a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E poder falar um pouco sobre essa proposta incrível que está sendo trabalhada pelo consórcio da Iniciativa Pequena África, o trabalho que a gente almeja que cresça cada vez mais. Eu conversei aqui com a Mariana, conversei brevemente com a Preta e eu agradeço muito a vocês por estar aqui conosco. E assim a gente encerra o Empoderação com Hoje foram muitas questões permeadas aqui para nossa reflexão também. Vamos juntos!